Olá, bem-vindos a mais um módulo do curso de Programação para Dispositivos Móveis do programa Prodigy. Este curso é da responsabilidade do ISEL, IPL, e é lecionado por mim, Paulo Pereira. Neste módulo, vou-vos falar do ViewModel, uma peça fundamental na concepção de aplicações Android. Comecemos então. Como acabei de dizer, o ViewModel é uma peça fundamental nas aplicações Android. Portanto, importa estudá-lo e saber o que é, porque é que existe, quais é que são os problemas que resolvem, qual é que é o seu papel na solução, qual é a relação que tem com os outros elementos da solução e, claro, como é que são realizadas as interações entre eles. A designação de ViewModel tem origem no padrão MVVM. Entenda-se Model View, ViewModel. Esse padrão tem origem na necessidade de separar as responsabilidades entre as peças que 1. São responsáveis pela interação com o utilizador, as views. 2. As peças que são responsáveis pela representação da lógica e dos dados do domínio, à direita, model. E 3. A relação de interação entre estas duas partes. As views, interação com o utilizador, e o model, a representação do domínio. O ViewModel é, portanto, neste padrão, o responsável por interagir entre as views e o model. É o que está aqui representado com as setas a negrito. Nessas setas, as ações feitas pelo utilizador nas views traduzem-se em ações no ViewModel, que, por sua vez, se traduzem em ações no model. Conjunto das peças em cada uma destas categorias, entenda-se. Por outro lado, o fluxo dos dados, representações do domínio, tem esta direção que aqui represento com as setas azul e tracejado. O fluxo dos dados tem origem no modelo, passa pelo ViewModel e, por fim, chega às views. Este fluxo de dados acontece sem que o modelo conheça o ViewModel e sem que o ViewModel conheça as views. É importante sublinhar isto. Existe, portanto, um fluxo de dados na direção oposta à das dependências entre as peças. É o que está aqui ilustrado neste diagrama. E em Android? Bom, qual é que é o propósito deste padrão MVVM em Android? Uma forma de implementar este padrão poderia ser, ok, já sabemos que a Activity é a hospedeira da User Interface e será que ela pode fazer as vezes do ViewModel neste padrão, Model View ViewModel? Podem ser as Activities as interlocutoras com o resto do sistema? Isto é, ser elas as responsáveis por transmitir as ações que o utilizador tem nas vistas para operações no modelo e transmitir ou propagar os dados que resultam das interações com o modelo para as views? Bom, na verdade, numa única palavra, a resposta é não. Não podem. E não podem porque a Activity está sujeita a destruição e recriação, por exemplo, no momento da reconfiguração. Quer dizer isto que ela não é um bom hospedeiro para fazer as vezes do ViewModel. Mas no passado tentou-se. Alguns exemplos, só a título de curiosidade, são os loaders e os retained fragments. Como disse, estas peças designadas de view models são responsáveis pela interação entre as views e o resto do sistema, que eu designei anteriormente de model. Mas o que é concretamente o resto do sistema? Bom, o resto do sistema são os dados e a lógica do domínio, específicos da nossa aplicação, e as interações com os outros elementos de solução. Por exemplo, back-end servers acessíveis através de Web APIs, ou outros dispositivos acessíveis através de Bluetooth ou Wi-Fi Direct, ou ainda dispositivos de armazenamento persistente dos dados, seja local ou remotamente. O que é comum a, a estas interações com os outros elementos da solução? É o facto de, para realizar essas operações, e com qualquer um destes outros elementos de solução, vai existir necessariamente input-output, operações de input-output. Ora, as operações de input-output têm uma ligação direta com o modelo de concorrência Android, que vimos noutros módulos. Recuperando essas ideias, lembrando o seguinte: todos os callbacks são executados na main thread, em Android. Isto quer dizer que a sua execução tem de ser breve. Isto também quer dizer que input-output bloqueante, operações de I/O bloqueantes, são proibidas nos callbacks. E, claro, também é proibido realizar computação intensiva. Isto quer dizer, se operações demoradas são proibidas, então significa que temos que necessariamente implementá-las de forma assíncrona.
isto é, as operações demoradas que são desencadeadas a partir de ações executadas no âmbito de um callback, têm que necessariamente ter um caráter assíncrono. E isto significa que há uma grande distância temporal entre o momento em que nós iniciamos a operação e o momento em que ela é concluída. Ora, começámos por conjecturar porque é que a activity pode ou não, uma activity pode fazer as vezes de um view model no padrão model view view model. Bom, e a resposta curta era não. Não porquê? Bom, porque a instância da activity é descartada durante as reconfigurações. E a questão é o que é que a gente vai fazer, o que é que acontece às operações assíncronas que estão em curso no momento de uma reconfiguração. Se a activity é a hospedeira dessa operação assíncrona, ela que é responsável pela interação entre as views e o resto do sistema, o que é que fazemos às operações assíncronas quando a activity é descartada? Cancelam-se? Mantêm-se? E como é que nós fazemos uso desses resultados? A conclusão destas dificuldades, a resposta a estas perguntas é que a activity de facto não é um bom hospedeiro para realizar estas operações assíncronas. E porquê? Porque desde o momento em que a operação se inicia até que ela é concluída, a instância de activity em vigor pode ter mudado. E pode ter mudado porque ocorreu simplesmente uma reconfiguração. Claramente isto é um cenário não ideal para hospedar uma operação assíncrona. É aqui que surge nas, nas soluções modernas em Android, nos últimos anos, é aqui que surge a classe ViewModel. Ora, esta classe ViewModel, suas instâncias, fazem as vezes dos ViewModels no padrão Model View ViewModel, MVVM. Estas instâncias não são descartadas nas reconfigurações. Esta é uma característica fundamental. E ficam associadas àquilo que se designam de View Model Store Owners. Ora, um View Model Store Owner, por excelência, é a Activity. Quer isto dizer o quê? Isto quer dizer que, para todos os efeitos, a instância sobrevive à reconfiguração e fica associada ao seu owner. No caso, se estivermos a desenhar ecrãs baseados em activities, uma activity por ecrã, então teremos um view model por activity. Okay? Existem, contudo, outros view model store owners possíveis, nomeadamente Fragment e Nav Backstack Entry. Digo só para efeitos informativos. Nós, neste curso, iremos usar, sobretudo, o View Model Store Owner Activity. Ora, por desenho, as instâncias de ViewModel são as hospedeiras para as operações assíncronas. Isto, claro, em Android moderno. Como disse há pouco, no passado tentaram-se outras abordagens. Para ficar evidente porque é que estes são os hospedeiros ideais para as interações entre as views e o resto do sistema, onde no resto do sistema, nessas interações, existem operações assíncronas, apresento-vos aqui este diagrama extraído da documentação oficial, onde à esquerda temos um exemplo de um ciclo de vida dos callbacks que são executados numa activity e à direita no view model que lhe corresponde. Ora, à esquerda, como começamos a ver, primeiro há um momento ali assinalado onde existe uma reconfiguração, a activity rodada, por exemplo, em que ela passa pelos estados on pause, on stop, on destroy, para ser destruída, portanto desaparece da vista do utilizador, e por fim, a seguir, on create, on start e on resume, para quando ela é reinstanciada e volta a aparecer ao utilizador. Durante esse período, a activity é destruída, é descartada, é criada uma nova instância e durante todo esse período a instância de ViewModel mantém-se a mesma. É este caráter estável da instância que faz com que seja um hospedeiro ideal para operações assíncronas, que, portanto, não precisam de ser canceladas simplesmente porque houve uma reconfiguração. Por outro lado, também quero sublinhar, agora assinalado com 2, a fase em que, se porventura o utilizador se desinteressa desta activity, deste ecrã, faz, por exemplo, back navigation, navega para trás, a activity é destruída e nessas circunstâncias também o é destruído o ViewModel, que é o que está ilustrado na parte inferior do diagrama. Vejamos um pequeno exemplo para clarificar o papel do ViewModel na solução. A ideia é apresentar-vos uma pequena demonstração, que é a Joke of Day, em que a aplicação apresenta piadas que são obtidas a partir de uma Web API. No caso, uma Web API cujo link apresento aqui, Icanhas Dead Joke.
A implementação com o código desta aplicação está ali naquele link do GitHub. Uh, Conforme aqui vemos, o utilizador carrega no botão e nesse momento é obtido uma piada que é apresentada no ecrã. Esta experiência de utilização está simplificada para efeitos de demonstração e também não considera a existência de ecrãs com tamanhos variáveis para manter a simplicidade. Como vimos, o que aconteceu foi, enquanto está em curso a tentativa de obtenção da piada, o botão em baixo fica desabilitado e rodar. Uma vez obtida a piada, ela é apresentada no ecrã ao utilizador, com a indicação da piada, o conteúdo e a sua origem, e o Can Use That Joke. Quais são os elementos, então, que constituem aquela solução, aquela aplicação? Os que aqui identifico, estas são as peças principais. A Main Activity, o Joke of the Screen, a componente View, o Joke of the Screen Model, a componente View Model, e o Joke Service, que é o que representa o resto do sistema. No caso, para o efeito da aplicação, o resto do sistema é acerca de obter uma piada a partir de uma API web remota. Estas são as setas a negrito, uma vez mais, são as setas que identificam as dependências entre as peças. Como podemos ver, a Main Activity depende de View Model e depende do Screen. É, em rigor, essa peça que é responsável por passar ao Joke of the Screen o View Model. E, por fim, o View Model depende do Joke Service, do resto do sistema. Relativamente ao fluxo dos dados. Bom, o fluxo dos dados, como vos apresentei no padrão, os dados fluem do Joke Service, do modelo, para o View Model e, finalmente, para o Screen, para a View. O Joke Service, portanto, a necessidade de obter uma piada a partir de uma API remota, é, num primeiro momento, caracterizada à custa de uma abstração. A abstração que está no topo do slide. Joke Service. Esta abstração contém uma operação, fetch joke, que é uma operação de input-output, faz um pedido HTTP. E, por essa razão, é representado por uma função suspend. Por fim, abaixo está o tipo de dado joke, piada, contendo a string, o texto, que é o conteúdo da piada, e um URL, que é com a origem da piada. Portanto, recuperando, a necessidade de interagir com uma peça, no caso uma API remota, é caracterizada à custa de uma abstração. Essa abstração contém um conjunto das operações que irão ser realizadas nessa Web API. No caso é só uma, obter piada, porque é uma operação da I/O, ela está representada à custa de uma função suspend. Como é que isto tudo funciona tendo em conta a função suspend? Bom, primeiro comecemos por olhar para esta relação que aqui está. Ora, o Joke of the Screen interage com o View Model, assinalado com 1. É isso que está aqui, neste pedaço de código. É naquele sítio, na função fetchJoke, aquela função que é chamada pelo screen, que é realizada a interação depois com o Joke Service, isto é, com o serviço que é responsável por obter a piada. Note-se que no topo é recebido como parâmetro de construção o serviço a ser usado para obter a piada. O momento 2 é o momento em que o ViewModel interage com o Joke Service, ou seja, onde é de facto realizada a chamada ao serviço. Okay? A tal suspend, a função suspend. É o que está aqui no código. Portanto, como vemos, assinalado a 2, há um momento em que o estado da UI é loading, para indicar que está a obter a piada, e depois a linha seguinte, jokeservice.fetchJoke, o momento em que é feita a chamada à operação suspend. Portanto, a segunda linha, do que está assinalado com 2, é uma chamada a uma função suspend. Neste ponto, a corrotina que foi lançada é suspensa até que haja o resultado. Uma vez obtido o resultado, ele é colocado na indicação de sucesso, ou, caso ocorra um erro, na indicação de error mais abaixo. É isso que está aqui agora ilustrado.
a 3. Portanto, é a sinalização do resultado da operação para o view model. Direção assinalada com 3. É o que está aqui. Portanto, eu coloco em 3 o resultado da operação, sucesso ou erro, em função do resultado da chamada a fetch joke. Ter sido uma piada, obtida com sucesso, ou uma exceção, porque ocorreu um qualquer erro na comunicação. E, por fim, a comunicação deste resultado ao ecrã. É o que está aqui identificado nesta figura com a anotação 4. O resultado da operação é obtido pelo ViewModel e é preciso divulgá-lo às views Joke of Day, no caso a Joke of Day Screen. É o que está aqui assinalado no código. Portanto, isso é feito com o suporte Jetpack Compose para este efeito, Mutable State, tal State Holder. Portanto, o poder de estado que, uma vez alterado, provoca a recomposição das composições que o leram, e é isso que está aqui assinalado em baixo. As duas escritas naquele state. Essas escritas têm a consequência de a recomposição ou as composições que leram aquele estado, uma vez alterado, são refeitas automaticamente. Aproveito para sublinhar uma vez mais a natureza cancelável desta operação. É o que está ali feito, assinalado com a seta vermelha. Porque usamos o ViewModel Scope para lançar a corrotina, suporte para concorrência estruturada tem a consequência natural de, se o ViewModel terminar, o ViewModel Scope é cancelado e, consequentemente, todas as corretinas ainda ativas são também elas canceladas. Para mais informação relativa a este tópico, deixo-vos a documentação oficial, os links para a documentação oficial, em cima para o ViewModel e em baixo para o ViewModel Scope. Espero, neste modo, ter ajudado a compreender o que é o ViewModel e o papel fundamental que tem nas soluções Android com arquitetura moderna. Até uma próxima.